Isto, portanto, meus amigos, irmãos, eu digo, e no Senhor Jesus, no Evangelho, e por causa do Evangelho é que eu testifico, prego, afirmo, e ensino, e admoesto, e exorto a que não mais andeis, caminheis, sejais, como também andam, caminham e se tornam aqueles cuja mente jamais foi salva da pequenez pagã, da cegueira pagã. São pessoas que caminham apenas com base nos seus sentimentos e emoções, caprichos e percepções induzidas por terceiros, ou seja, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E assim, quanto mais vivem, mais obscurecidos se tornam no entendimento, menos capacidade espiritual de discernimento, porque existem, desse modo, alheios àquilo que Deus chama de vida, porque eles existem num estado de ignorância total. E essa ignorância alimenta a dureza dos seus corações. Os ciclos vão se tornando viciosos contra a pessoa. Ora, essas mesmas pessoas, tendo se tornado desse modo tão insensíveis, tão sem discernimento, tão diminuídas, e obedecendo de maneira exclusiva a vaidade dos seus pensamentos e as pulsões das suas emoções não compreendidas, elas se entregam à dissolução e acabam caindo num estado de frenesi ávido, de desejo por emoções, sentimentos, hedonismo, prazer, capricho. É no máximo até aí que elas concebem a salvação delas desse estado escuro e agônico no qual vivem. Mas não foi assim, gente, para viver desse jeito, que nós aprendemos o Evangelho, ouvimos o Evangelho. Se o Evangelho chegou até nós, e nós não mudamos e não deixamos de existir desse modo, foi porque não foi Evangelho, boa nova, não foi a palavra de Cristo, não foi Cristo Jesus vivo que chegou até nós. Foi apenas religião, como acontece o tempo todo com milhões que se tornam cristãos, assim se dizem, são esses que vivem de passo em passo, de mágica em mágica, mas não mudaram jamais o seu modo de olhar, de ver, de entender, de sentir. Continuaram obscurecidos, trocaram apenas de deuses, mas continuam sem entendimento, continuam alheios à consciência do que o Evangelho chama de vida segundo Cristo, e mantêm seus corações duros, e às vezes até endurecem-no muito mais, porque agora se tornam arrogantes e presunçosos, enquanto continuam piorando. E ficam dizendo que foi de Cristo que aprenderam qualquer coisa. Não foi de Jesus. Você não aprendeu a Cristo até hoje. Se é que de fato o tendes ouvido. Ora, eu ouço o que vocês ouvem por aí e não é a Cristo que vocês ouvem. Então, você se tornou cristão de um Cristo que não é Cristo Jesus, ou você se tornou cristão de um Jesus que não é o Cristo do Evangelho. Porque o que você tem ouvido não é Evangelho. Aquilo no que você tem sido instruído não é instrução. É apenas mágica, é paganismo, ou é medo pagão.
infiltrado no seu coração, você não tem sido instruído segundo a verdade em Jesus. Você não tem sido chamado, por exemplo, segundo seria no Evangelho, e é assim no Evangelho, você não tem sido chamado a se despojar do velho homem. O velho homem para você, quando alguém diz despoje-se do velho homem, você vai pegar todas as roupas que você usava antes de ir para a igreja e joga fora. Não usa mais os sapatos, nem os biquínis, nem as roupas, nem as de dentro, nem as de fora. Muda tudo. O que é que você está fazendo? Aí você diz, eu estou me despojando do velho homem. Não, meu amado idiota. Você está só jogando roupa fora e botando roupa à moda evangélica para dentro. O velho homem do qual você tem que se despojar e que o Evangelho despoja a gente, é aquele que em nós, somos nós, e se corrompe segundo as compulsões, as concupiscências, os caprichos, os desejos, as vaidades do engano. Seja o engano que a gente vive no todo da sociedade, ou seja o engano que a gente vive no ambiente da religião, mas é a mesma coisa. Não é a Cristo que você aprendeu, não tem como você se despojar do velho homem, que existe num estado de corrupção, de pioramento. Não é a Cristo que você tem ouvido, não é nele que você tem sido instruído. Portanto, você não se despoja do velho homem, não aprende no Evangelho a se renovar no espírito do entendimento, a ter seu entendimento realegrado pela compreensão crescente do Evangelho. E, portanto, como não é Evangelho e nem é a instrução dele que você tem recebido, você não se despoja daquilo que estraga, não se renova daquilo que nos alegra em glória para a continuidade da vida e não se reveste do novo homem, criado segundo Deus, segundo o Filho do Homem, segundo Jesus, segundo o homem, o Adão absoluto, o segundo Adão que é Cristo, que é quem nos ensina o que é ser humano. É dele que eu tenho que me revestir para viver essa vida em justiça e retidão que procede da verdade. É por essa razão, porque o Evangelho, quando chega em nós, produz essas profundas alterações, é que se diz. Por isso, como consequência desse entendimento, dessas decisões, dessa compreensão, desse aprendizado espiritual e dessa rendição em fé, dando razão a Deus, isso produz o seguinte, precisa produzir, é consequencial que produz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Portanto, também irai-vos, mas não pequeis. Não guarde ira no coração. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não aguarde e nem a nutra. Se ela se tornar inevitável, não deixe que ela seja um laço de ruína amargurante e uma porta aberta para o diabo no seu coração. Aquele que furtava, pare de roubar, de enganar, de mentir. Antes, trabalhe. A cura para o ladrão é trabalho, a cura para quem furta é trabalho, a cura para o aproveitador é trabalho. Antes trabalhe
fazendo com as próprias mãos o que é bom. Porque o indivíduo tem que sair do estado de quem furta para chegar ao estado de quem, trabalhando, pode e sabe agora acudir ao necessitado. Esse é que é o fruto de que ele foi curado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, idiota, só para machucar, para arrombar a alma dos outros. E sim, unicamente a palavra que produzir vida, edificação, conforme a necessidade, que venha carregada e transmita graça. Graça. O objetivo de toda conversa é enriquecer-nos em graça. É fazer-nos bem e não mal. E não entristeçais o Espírito de Deus. Porque nós fomos selados por Deus, pelo Espírito Santo, para pertencermos a Cristo conforme uma decisão conscientemente tomada. Por isso, deixe longe de você toda amargura, toda cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, assim como todo tipo de malícia, de maldade. Antes, sede uns para com os outros pessoas boas, compassivas. Perdoem-se uns aos outros como Deus em Cristo nos tem perdoado. Sejam imitadores de Deus, já que vocês dizem que são filhos. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Diante de Deus, é nesse espírito que nós somos chamados a viver. Se somos filhos de Deus, vivamos como filhos de Deus. Jesus, aqui está o Evangelho cortante, simples e cirúrgico, anunciado, reanunciado, repetido para cada um de nós outra vez. E eu peço que o teu Espírito faça essa palavra cair em milhares e milhares de corações necessitados. Tira o véu do entendimento. Permite que muita gente tenha esse véu tirado. São pessoas que estão vivendo obscurecidas no entendimento, segundo só paixões, pulsões, caprichos e movimentos da angústia, filhos da ansiedade. São corredores das trevas, impulsionados por agonias e vaidades e desejos e descontroles, e só isso. Por favor, permite que agora, concede-nos isto, que a semente desta palavra esteja sendo semeada, caindo e sendo acolhida por muita gente. E que o fruto disso seja luz na mente, seja o implante do Evangelho no coração, seja transformação de pensamentos, de interpretação da vida, e seja o frutificar do fruto digno de quem mudou a mente pelo arrependimento. Por favor, realiza isto entre nós agora, para todo lado, no mundo inteiro. VNV TV, o canal é você.